E aí galera, vou estar gravando esse vídeo aqui para ensinar para vocês como resolver um problema do disco rígido quando ele bate o 100%. Então eu vou estar explicando para vocês como resolver esse problema de 100% de uso do disco do Windows, beleza? Que exatamente deixa o computador muito lento e qualquer site ou programa que você for abrir, ele demora muito, tornando o PC praticamente inviável. Essa falha é muito comum em vários PCs e inclusive pode acontecer até em máquinas novas, beleza? Tanto em HD tradicional, tanto em SSD, que está sendo recentemente implantado no mercado aos poucos. O problema pode ser causado por diversos motivos e eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo a solução para esse problema, beleza? E um dos problemas pode ser aumentar a memória virtual, que eu vou estar mostrando no vídeo como fazer isso, usar o antivírus para encontrar malwares e desativar o Windows Superfit, que eu vou estar mostrando também aqui no vídeo como solucionar isso, beleza? Então vou estar mostrando aqui algumas formas de acabar com esse erro e qualquer dúvida pode deixar nos comentários e deixar também o feedback se resolveu o seu problema ou não, beleza? Então vamos solucionar o primeiro problema. Primeiramente você vai abrir ali o pesquisar no Windows e vai digitar gerenciador de tarefas, não gerenciador de dispositivo, gerenciador de tarefas, e vai apertar nele, onde você vai procurar o Sysmine, que eu vou estar mostrando para vocês como é. Basicamente o diagnóstico para esse problema é bem simples. Caso você caia nesse diagnóstico, eu vou estar mostrando como solucionar esse problema. Então vamos procurar lá embaixo o host de serviço e aquele Sysmine que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Se por acaso a parte do disco ali que está em 0% e 0 MB estiver em 1 MB, quer dizer que o problema é esse. Então eu vou estar mostrando agora como solucionar esse problema. Se por acaso aí onde estou passando o mouse tiver 1 MB ou mais, quer dizer que o problema simplesmente é esse host de serviço. Então vamos fazer o que? O Superfit é um recurso que mantém os programas mais usados em cache, ou seja, fica em segundo plano para que sejam abertos mais rapidamente. Então basicamente a gente vai esvaziar essa memória dele, beleza? Então a gente vai solucionar esse problema simplesmente desativando essa função. Então o que a gente vai fazer é o que? A gente vai abrir ali o pesquisar novamente do Windows e vai digitar Service, que vai aparecer ali o serviço, onde você vai clicar e vai acessar a próxima etapa para solucionar o problema. Então apertando ali em serviço, vai abrir mais uma aba. Abrindo essa aba, você vai procurar por aquele mesmo nome que a gente estava procurando antes, o Sysmine, beleza? Então a gente vai colocar lá embaixo no host de serviço, onde vai estar aparecendo ali o Sysmine, onde a gente vai clicar para fazer essa desativação. Se o problema for resolvido dessa forma, basta só ativar novamente. Então ali ó, em tipo de inicialização a gente vai desativar em vez de deixar em automático. Vamos desativar e vamos aplicar essa alteração. Depois que a gente aplicar essa alteração, a gente vai fazer o que? A gente vai fechar e vai reiniciar a máquina e verificar se realmente foi sanado o problema. Caso não tenha sido sanado, vamos para mais uma solução, beleza? Então a próxima solução é aumentar a memória virtual. Quando o computador ficar sem memória RAM disponível, ele usa parte do disco rígido como memória virtual expandida. Se essa memória também estiver sendo totalmente ocupada, o PC vai apresentar lentidão ou exibir erro de disco 100%. Uma solução para isso é o que a gente vai fazer agora, que é aumentar a memória virtual. Então a gente vai pesquisar no Windows e vai digitar sysdm.cpl, que vai acessar justamente o item do painel de controle, onde a gente vai poder fazer essa alteração. Então apertando nele, vai abrir mais uma janela diálogo, onde a gente vai apertar onde? Em avançado, ali em propriedades do sistema, vamos em avançado e depois de avançado vamos apertar em configurações de desempenho. Vamos em configurações e depois dessa configuração vamos em avançado novamente e vamos em alterar ali a memória virtual. O interessante é que se você não sabe o tamanho da memória virtual do seu PC, não tem problema, tem um vídeo aqui aparecendo no card onde eu ajudo a descobrir o tamanho da memória do seu PC, caso você tenha dúvida, beleza? Então só assistir lá que você confere as propriedades do seu computador, tranquilo? Após isso a gente vai fazer o que? A gente vai desmarcar essa opção de gerenciar automaticamente o tamanho de arquivo. Então desmarcando ela, a gente vai agora personalizar o tamanho da nossa memória inicial. Lembrando que o formato da memória aqui está em megabytes e não em giga. Então vamos digitar totalmente o tamanho da memória vezes 1000. Então como é 16 GB o meu PC, eu vou digitar 16.000 megabytes. Então digitando 16.000, eu vou para baixo ali em tamanho máximo e eu vou colocar também
o dobro da memória inicial, ou seja, sempre você vai colocar o dobro do tamanho máximo dessa memória para poder definir. Possa ser que quando você clica em definir apareça uma caixa de diálogo e você aperte em sim, ou não, pode simplesmente aparecer direto e você apertar OK, fechar e aplicar a alteração. Após aplicar a alteração, você vai reiniciar o computador e verificar se solucionou. Caso não tenha solucionado, não tem problema, a gente vai criar um novo arquivo de paginação. Por quê? Porque a memória virtual abordada anteriormente, ela fica em arquivo de paginação, ou seja, ao longo do tempo ela pode apresentar defeitos e ser substituída, que é o que a gente vai fazer agora para solucionar esse problema. Dificilmente a gente vai chegar nessa parte aí e não vai ter solucionado o problema, mas caso ainda persista, vamos fazer o que nós temos que fazer, beleza? Então primeiramente a gente vai fazer o que? A gente vai marcar lá embaixo o sem arquivo de paginação. Marcando lá embaixo, a gente vai definir, aplicar e reiniciar novamente a máquina, beleza? Então eu vou fazer o que? Eu vou ir agora em definir, vou definir e vai aparecer talvez uma caixa de diálogo onde eu vou simplesmente apertar o sim para poder confirmar a minha alteração, beleza? Apertando a caixa de diálogo em sim, eu vou em OK e vou aplicar a alteração. Lembrando que ele vai dizer para o camarada reiniciar o computador e é o recomendado a ser feito para poder aplicar o que a gente está fazendo aqui, beleza? Após a gente confirmar, após reiniciar, nós vamos criar uma nova paginação, beleza? Então vamos novamente onde a gente estava fazendo antes, vou digitar ali o sysdm.cpl e vou entrar naquele arquivo que a gente estava fazendo antes. Então agora apertando, entrando no arquivo, vou em avançado mais uma vez, configuração, até que chegue naquela página que a gente estava antes, tranquilo? Então em avançado, em alterar, e agora vou criar novamente, fazendo o que? Apertando ali em tamanho gerenciado pelo sistema e vou marcar lá em cima, gerenciar automaticamente o tamanho de arquivo de paginação. Então vou marcar, vou definir e vou lá em cima marcar aquela caixinha ali de gerenciar automaticamente. Marcando ela, vou apertar em OK, em aplicar e novamente eu vou reiniciar o computador para fazer valer as alterações. Lembrando que mais uma vez vamos ter que reiniciar para aplicar todo o efeito que a gente fez das alterações. Agora mais uma solução para esse problema. Pode parecer óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Então o que a gente vai fazer é uma varredura no nosso computador para ver se tem algum malware presente no nosso computador, beleza? Então a gente vai pesquisar em segurança do Windows, vai apertar nele lá. Eu já tenho um antivírus padrão, então eu vou executar essa varredura com o meu antivírus. Possa ser que você não tenha um antivírus padrão como o AVG ou o Avast e você tenha como opção o próprio antivírus do Windows. Então não tem problema, você consegue fazer essa varredura, essa verificação diretamente do Windows, não precisando utilizar um programa de antivírus caso você não tenha. Então o mais importante que eu vou estar tentando procurar aqui e achar é esse arquivo aí de malwares, que é justamente que deixa ocupado ali meu disco rígido, que vai deixando ele 100% e só tumultuando ele. Então fazendo a varredura eu vou encontrar alguma coisa, vou corrigir e vai ser dada mais uma solução do problema, tranquilo? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Eu vou ficando por aqui e abraço.